tema da minha mensagem hoje é a parábola, né, da figueira estéril, vai dizer assim a palavra do Senhor. E ele passou a contar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto nela, não achou. Disse então ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corte-a, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Versículo 8. Ele lhe respondeu: Senhor, deixe ainda este ano para que eu cave ao redor dela e adube. E se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu a cortarás. Até aí tá bom, olha para cá. Obrigado, viu, Robson? Como eu disse, é de suma importância você ouvir a pregação de domingo anterior para entender melhor isso aqui, mas eu creio que você vai entender bastante também. Nos versículos de 1 a 5, aqui do capítulo 13, Jesus Cristo ele tinha falado sobre 2 desgraças que tinham acontecido. Qual era o contexto? Diz a Escritura que galileus haviam morrido. Pilatos havia matado galileus junto com o sangue do sacrifício ao qual eles haviam ofertado. E então os judeus de Jerusalém, os galileus eram os judeus mestiços, misturados, e os judeus de Jerusalém eram os puros. E então, ao ver aquela chacina, os judeus da elite olharam e disseram o seguinte: é por conta de pecado. Esse povo é pecador e por conta disso essa desgraça sobreveio a eles. E eu disse que todos nós às vezes temos o hábito de fazer esse tipo de julgamento. Achamos que tudo que é tipo de coisa que acontece na vida dos outros é desgraça, mas a nossa não. Então temos que tomar cuidado com certos tipos de julgamento. Devemos julgar, mas devemos tomar cuidado. Aí então Jesus diz assim: vocês pensam que aconteceu isso com eles simplesmente pelo fato de eles serem pecadores? E ele cita aquele episódio da Torre de Siloé, que caiu em Jerusalém e matou 18 judeus. Então ele diz o seguinte: olha, viu? Morreu os galileus, aqueles que vocês dizem que é misturado, que é mestiço, mas morreu o povo de vocês também. A mensagem para vocês é a mesma, não muda. Todos igualmente perecereis se não houver arrependimento. Ou seja, aqueles acontecidos era apenas uma mensagem evangelística para todos nós. Judeu e grego, crente e ímpio, não importa. Era apenas uma mensagem para todos, que todos devem se arrepender de seus pecados, porque se não houver arrependimento, não importa que você tenha frequentado a igreja uma vida inteira, todos irão perecer. Este era o contexto. E então Jesus, ele fala da importância do arrependimento, e aqui ele ilustra com essa parábola. Ele não está mudando de assunto, não, ele está continuando o mesmo assunto. Aqui o que ele quer fazer é trazer mais clareza àquilo que ele já tinha falado. Basicamente o que ele está dizendo é: olha, ou vocês se arrependem e vivem, ou vocês não se arrependem e morrem. Então ele começa a ilustrar através dessa parábola. Eu quero passar aqui alguns princípios essa noite. O primeiro é o seguinte, põe ali por favor. Aqueles a quem Deus outorga privilégios, ele espera frutos. Aqueles a quem Deus outorga privilégios, ele espera frutos. Olha o versículo 6, leia comigo novamente. E ele passou a contar uma parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto nela, não achou. Você pode primeiro achar estranho, né? O que uma figueira está fazendo plantado na vinha? Não era nada incomum. Não tem um significado místico por trás disso, não. O significado era o da agricultura mesmo. É que uma figueira plantada ali onde era uma vinha, ela era mais cuidada. Ela teria mais cuidado do seu dono, teria mais algumas regalias que se ela não estivesse ali, ela jamais teria. Ou seja, ela teve apenas privilégio de ser mais cuidada ainda pelo seu dono. Aquela figueira teve privilégio, só que foi dado um tempo para que ela frutificasse por conta daquele privilégio que ela teve. É justamente isso. Aqueles a quem Deus outorga privilégios, ele espera frutos. Todos nós aqui somos privilegiados, sem exceção. Começando pelo simples fato desta Bíblia que você tem aí na mão, seja física ou seja digital. Você tem noção que é um baita de um privilégio que eu e você temos de ter a Escritura traduzida no nosso idioma? Que por mais que a Bíblia seja o livro mais vendido, mais traduzido da história, ainda há etnias, ainda há povos que não sabem o que é João 3,16, não sabem.
Nós temos privilégio. Nós temos o privilégio porque nós podemos pegar este livro e vir com ele nas mãos ou debaixo dos braços sem sermos mortos aí na rua. Há alguns lugares que isso é impossível. Impossível. Nós temos o privilégio de nos reunirmos num salão como esse e cantarmos cânticos com caixas de som da altura que nós estávamos cantando. Erguermos a nossa voz para glorificar o nosso Deus. Há lugares onde, se você fizer isso, você perde a cabeça instantaneamente. Instantaneamente. É um privilégio a nós podermos adorar o Senhor. Só que todos esses privilégios são seguidos de cobranças. Sim, todos esses privilégios são seguidos de cobrança. Quem não produz fruto, corre o sério risco de ser cortado. Além do mais, a inutilidade. A inutilidade é um convite ao desastre. Pessoas que são inúteis, eu vou explicar aqui o sentido de inútil. Pessoas que são inúteis, elas estão na beira do precipício próximo ao desastre. Por isso que eu e você, nós devemos fazer constantemente uma autoanálise. Em que sentido? Em se falando da igreja de Deus, nós devemos pensar e nos avaliar. Se você que está me ouvindo aqui hoje, se você fosse cortado essa noite, assim como esse viticultor queria, assim como esse dono queria cortar aquela figueira. Se você fosse cortado hoje, qual falta você faria para essa igreja? Já pensou nisso? As pessoas sentiriam falta do tanto que você trabalha para Deus, daquilo que você faz? Ou talvez as pessoas nem perceberiam que você deixou de vir. Se você fosse cortado, qual falta você faria para o reino de Deus? O que eu e você estamos produzindo? Quanto da nossa inteligência, quanto dos nossos dons, talentos, nós temos oferecido ao Senhor? Quanto do nosso tempo, dos nossos recursos financeiros e materiais, nós temos dedicado ao reino de Deus? Constantemente eu e você devemos fazer essa autoanálise. E é claro, quando eu digo isso, eu não falo só em relação à igreja. Devemos ser úteis na igreja, claro. Mas na sua família. Qual a utilidade que você tem dentro da sua casa? No seu lar, no seu casamento, na criação dos seus filhos, nas suas relações interpessoais, no seu trabalho. Qual é a sua utilidade lá? Repare que essa figueira, ela era privilegiada de estar num lugar onde ela teria cuidados onde normalmente não seria. Mas ainda assim, ela estava agindo como uma parasita. Parasita. Sabe qual é a definição de parasita? Aquele que come da mesa de outrem. Que está ali apenas para sugar. Está ali não para contribuir, mas apenas para sugar. Sanguessuga. Você sabe, né, as árvores, elas absorvem os nutrientes do solo. Só que você pode pensar assim, olha, então as árvores precisam sugar, mas além de sugar, elas precisam produzir também, para que seja uma árvore saudável. Porque se uma árvore, ela apenas suga, longe de ser algo benéfico, é algo maléfico. Faz mal. E essa parábola em meio à agricultura é isso que Jesus está explicando. Olha para você ver como é sério. O oceano, né, tanto o Atlântico, o Índico, via de regra, eles têm de 2 a 3% de sal. Tanto é que a gente vai à praia, é impossível beber aquele tipo de água, não dá. De 2 a 3%. Já ouviu falar no Mar Morto? O Mar Morto, ele é morto porque nada sobrevive nele. Ele tem uma concentração de 33% de sal. E sabe qual é um dos motivos? Ele recebe a água doce do Jordão e consome tudo. Não distribui. Ele é aquele que apenas recebe. E a consequência de ser um mar que apenas recebe, ele está morrendo década após década. Está encurtando.
A pergunta que eu e você devemos fazer é a seguinte: olha, nós temos recebido de Deus instrução, palavra, consolo, livramento. Se sim, o que nós temos feito para retribuir tudo isso que o Senhor tem feito para com a gente? O que eu e você temos feito para retribuir aquilo que o Senhor tem nos dado constantemente? Ora, que eu e você não sejamos vistos como inúteis. Oh Deus, que deve ser algo horrível, né? Você ser alguém inútil, que não tem utilidade alguma. Essa videira era tão inútil que ela estava a ponto de ser cortada. Essa figueira era tão inútil. Por isso que, em relação à obra de Deus, nós devemos constantemente nos perguntar: onde eu posso fazer mais? Como eu posso agir mais? Lembra, quando Deus queria enviar profetas, Isaías assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Alguém totalmente solícito: como eu posso ajudar? Eu quero. Agora, percebeu como muitos de nós aqui fogem de tudo que é tipo de responsabilidade em relação à igreja? Fala em liderar pequeno grupo, nossa Deus, quero não. Fala em abrir a casa para uma reunião, não, que vai vir criança, é bagunça. Fala em ajudar de uma ou de outra forma, fala, não, tem muita coisa para fazer, e sempre ficamos escondendo. Nunca contribuímos com nada. Aceite cobrança. Aceite, sabe por quê? Cobranças em medidas corretas são benéficas. Na verdade, esse é o meu segundo princípio. Põe ali, por favor. Cobrança na medida certa é benéfico e bíblico. Cobrança na medida certa é benéfico e bíblico. Você precisa aceitar ser cobrado, porque a vida nos cobra. Em todos os lugares somos cobrados. Por que você acha que tem crescido constantemente o movimento de desigrejados? Sabe o que é o desigrejado? É uma pessoa que detesta ser cobrada. Porque, ora, se ela não vem ao culto, o pastor, o líder de pequeno grupo, os irmãos ligam: irmão, o que aconteceu? Está tudo bem? Você não veio? Tem pessoas que não gostam. Agora, como elas não têm uma igreja, não vai ter cobrança. Elas podem andar do jeito que elas quiserem, fazer o que elas quiserem, pôr a roupa que elas quiserem, falar da forma que quiserem. Não vai ter cobrança. Mas cobrança faz bem. Jesus, em Mateus capítulo 21, ele chega diante de uma figueira. E ele então começa a vasculhar ali para ver se achava frutos. Também não acha. Diz a Escritura que ele amaldiçoa aquela figueira seca. Seca, acaba. Detalhe, a Escritura vai dizer que ele procura fruto em uma época que não era a época de fruto. E mesmo assim ele vai e amaldiçoa a figueira e acabou. Procura goiaba numa árvore, numa goiabeira. Mas numa época, não interessa, tinha que dar fruto. Jesus vai e amaldiçoa. Deus nos cobra constantemente. A Escritura constantemente fala de cobrança. Lembra a parábola dos talentos? Aqui Deus, ele não cobra nos comparando com quem tem mais talento. Talento ali é óbvio, né? O ideal é a medida de dinheiro, mas pode ser aplicado em qualquer circunstância. Repare, não importa se a pessoa recebeu 5 talentos, recebeu 2 ou recebeu 1. A comparação é sempre com ela mesma. Olha, o que tinha 5, fez mais 5. O que tinha 2, fez mais 2. Mas o que tinha 1, ele não compara com aquele que fez 5, com aquele que fez 2, com aquele que fez 10. Mas ele compara com ele mesmo. Por quê? Por que você não produziu? A Escritura é cheia de cobrança. A Escritura diz que um dia todos nós estaremos perante o tribunal de Cristo para receber segundo o bem ou o mal que tivemos feito por meio do nosso corpo. Ou seja, seremos cobrados. Cobrados de como agimos, de como falamos, de como pensamos. A Escritura diz que nós daremos conta de toda a palavra frívola ditas. Palavra frívola, sem o labor de pensar. Sabe aquilo que você fala de cabeça quente? Eu falei, mas falei sem pensar. Perdeu. Vai ser cobrado por conta disso. A Escritura constantemente fala de cobrança. E na nossa vida? Na nossa vida, o que nos salva de uma existência medíocre, sabe o que é? Pessoas que nos cobram. Sim. O que nos livra de uma existência medíocre são pessoas que nos cobram. A diferença básica de uma criança que estuda, de um menino, de uma menina que estuda e de um que não estuda, está na cobrança dos pais. Sim. Porque, naturalmente, pouquíssimos são inclinados ao estudo. Raríssimas exceções. Está na cobrança.
Isso faz diferença. Sobre uma criança aprender um instrumento ou não, não tem muito a ver com as habilidades naturais da criança, tem muito a ver com os pais. Cobrança. Os irmãos sabem, né? Vou até falar isso aqui, mas é o exemplo mais notável, né? Parece que a gente está falando da gente mesmo, mas não tem nada a ver. Eu lembro, o meu filho mais velho começou a tocar bateria bem novinho, bem novinho, bem novinho. E eu lembro que todo dia eu o levava na igreja e ficava 1 hora lá tocando. Todo dia. Punha o foninho, punha a música lá, 1 hora, tocando, todo dia. Aí então havia dias que é óbvio que não dava para eu ir com ele. Como nós morávamos muito perto da igreja, eu dava a chave, ele pegava e ia. Aí tinha dia que ele ia, dava 20, 25 minutos, o menino voltava. O que aconteceu? Assalto! Te roubaram o chinelo no meio do caminho, mora perto. Ai, pai, hoje eu não estou para tocar, não. Estou cansado. Já quase uma voadora no peito, né? Volta para lá agora. Vai tocar, que história é essa? Não estou bem. E por que é de suma importância a cobrança? Porque no dia que ele não estiver com vontade de trabalhar na fábrica, ele saiba que lá ele vai ser cobrado. E se ele não aceitar ser cobrado, ele vai ser mandado embora. E o que toca teclado, você já sabe da história, né? Aprendeu amarrado, literalmente. Criança não quer aprender, ou sentava ali no teclado, pegava a cinta, ou amarrava e falava, daqui a 1 hora eu te salvo, te tiro daqui. Aprendeu? Cobrança é fundamental para mim e para você. E ontem, sexta-feira eu estava com os familiares, e um parente meu disse assim, né? Ah, mas dá para ver, né? O Samuel gosta de tocar, né? Ele sente a música, ele gosta. Eu falei, não, gosta não. Ele gosta de sofá, Netflix e comida. Isso aí, menininha adora. Continuo tendo que todo dia mandá-lo tocar. Todo dia, todo dia. Cobrança é fundamental. Nos relacionamentos, cobrança é fundamental. Casamento, cobrança é fundamental. Para que nós venhamos a nos manter puros. Portanto, esse papinho aí, olha, para ser um casamento bom, não pode ter cobrança. Meu irmão, isso é mentira para boi dormir, que história é essa? Em 1 Coríntios 13, Paulo vai dizer que o amor não arde em ciúmes. Né? Não pode ser um exagero. Mas um pouco tem que ter, como assim? Deve haver cobrança. Esse papinho de que, olha, você não confia em mim? Precisa confiar em mim. Confio, claro, confio. Então mostra tudo aí. Lembra aquela máxima sobre a mulher de César, né? A mulher de César não basta ser honesta, mas parecer honesta. E o casamento tem que ser assim também. Conte uma vez que o rapaz foi trabalhar, saiu mais cedo do trabalho, chegou em casa, a mulher não sabia a hora que ele ia voltar, né? E de repente, na hora que ele abre o portão, entra, ele ouve uma barulheira no quarto. Porta fechando. Daqui a pouco ele olha, a esposa dele desesperada. De repente ele vê um vulto entrando no guarda-roupa e fechando, puxando a roupa por baixo. Na hora, desconfiou de algo. Ele vai ao guarda-roupa e a esposa diz assim, não, você precisa confiar em mim. Se você abrir, está tudo acabado. A porta continuou fechada, mas a dúvida aberta na cabeça. Então, esse papinho aí, né? Não, que basta é apenas confiar. Que história é essa? Que história que é essa de homens com senha no celular que a mulher não sabe? Mulher com senha no celular que o marido não sabe? Depois que casamos, essa privacidade que você acha que você tinha acabou. Não existe. Não existe. Lá em casa, o meu celular ele tem aquele desbloqueio facial, né? Desbloqueia quando eu olho e quando quem olha. O que você acha? Aqui é. Ela põe minha face para desbloquear também. Põe, tá aqui, ó. Cadastra minha digital aí também. Cadastra, vem aqui. Cadastra digital. Você pensa que eu fico bravo? Não fico. É segurança para mim. Senha, Facebook, Instagram, essas coisas, sabe tudo. Na verdade, nem tem senha, fica tudo aberto lá em casa. Aqui, o computador da igreja, às vezes os irmãos abrem aqui, parece tudo que eu tenho. Fica tudo ali, ó. Tem que esconder nada, nada. Segredo é brecha para se cair em pecado. Então,
privacidade, né? Eu tenho que ter a minha privacidade, meu irmão. Engana outro, rapaz. Isso é coisa sem vergonha. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21, Paulo vai dizer assim: pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Paulo está falando aqui em relação às finanças da igreja, e nós exercitamos isso, óbvio, né? O que importa é você e Deus. Sim, se você é casado, você, Deus e cônjuge. Não vem com esse papinho que não cola, não. Sabe quem que não gosta de ser cobrado? Quem deve. Quem está devendo detesta ser cobrado. Detesta. Segredo é porta para o diabo, por quê? Se ninguém sabe, você vai praticar de novo. Por isso não tem que ter segredo. Não tem. E terceiro e último princípio, eu vou só me gastar um pouquinho mais de tempo nesse aqui. Põe ele, por favor, meu irmão. Terceiro, o evangelho da segunda chance. Versículo 8 e 9, acompanha comigo, por favor. Ele respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, para que eu cave ao redor dela e adube. E se no futuro der fruto, muito bem. Mas se não der, tu a cortarás. Porque você lembra que aquele senhor, ele chega já com sangue no olho, dizendo: corta. O que é esse figueira inútil? Poderia estar dando espaço para outra, corta. Então esse viticultor aqui demonstra um certo carinho por aquela árvore e diz: mais um ano, mais uma chance apenas. Alguns ali vão dizer que cerca de um ano, né, a figueira já começa a produzir frutos, e já havia 3 anos aquela figueira estava ali, 3. Teve 3 chances de ser produtiva e não foi. Quando ela vai ser cortada, o viticultor ainda diz: mais uma, mais uma. Ele vai além, ele ainda investe, cava, aduba. Você percebeu que constantemente é assim que o Senhor faz comigo e com você? Não apenas uma segunda chance Ele nos dá. Segunda, terceira, quarta, várias. Deus constantemente nos dá chance. Só que aqui nós vemos Jesus criticando a falta de fruto, cobrando a falta de fruto, mas também criticando a hipocrisia. Por que criticando a hipocrisia? Na agricultura, o figo ele tem algo peculiar, né? Em via de regra, se nascem as folhas para depois vir os frutos. O figo é o contrário. Primeiro vem o fruto e só depois vem a folhagem. Primeiro nasce o bendito do fruto. E esse tipo de árvore era um tipo de árvore onde não se via fruto à distância. Não é igual mangueira, né? Você passa perto de uma mangueira lá de longe, você vê aquele monte de manga. A figueira não. É por isso que tanto em Mateus como aqui, você precisa chegar perto, né? Perto, procurar, vasculhar ali para ver se tem fruto. E Jesus chega perto, procura, vasculha, e ele encontra apenas folhas. Ou seja, era uma baita uma propaganda enganosa. Hipocrisia. Hipocrisia pura. Tinha aparência, mas não tinha realidade. Esse era o problema de muitos religiosos da época de Jesus Cristo. Tinham aparência de santidade, mas eram ocos por dentro. Você lembra que o mestre os chama de sepulcro caiado? Né? Aquele sepulcro pintadinho, bonito por fora, mas por dentro podre. Vocês têm apenas aparência. Mas você reparou como muitos cristãos ainda são assim? Meu irmão, na rede social o cara é o bichão. Santidade, pureza, puritano. No dia a dia trata a mulher igual uma cachorra. Trata os filhos igual um animal. Não consegue ter paciência para conversar com ninguém. Hipocrisia. Deus aqui, Ele dá uma segunda chance a essa figueira. E é óbvio, essa figueira é um símbolo de todos nós, que recebemos chances constantemente. Chances para que venhamos a frutificar, aquele que nunca frutificou. Ou chances para voltar a dar fruto, aquele que talvez deu antes e foi parando. Aquele que na época do primeiro amor era cheio de paixão, de zelo para com a obra, para com tudo. Só que daí no meio do caminho, foi desanimando, foi parando, foi esquecendo as coisas.
Essa parábola ela vai falar sobre a paciência de Deus, só que não uma paciência ilimitada, mas uma paciência com limites. Sim, Deus tem limites em sua paciência. Eu sei que alguns comentaristas eles vão dizer que essa figueira refere-se a Israel, e eu creio que eles estão corretos também nesse ponto de vista, claro, provavelmente isso é verdade, porque Israel foi altamente privilegiado. Então, alguns especialistas acreditam que de fato era Israel, e eu acredito também. Pensa no quão privilegiado foi aquele povo. A Escritura veio a eles, o Deus era para eles, o Senhor os escolheu a dedo. Eles tiveram os profetas, eles tiveram a lei. Mas ainda assim, muitos permaneceram com o coração duro. E qual foi o resultado deles não terem voltado para Deus? Você lembra? Lembra que na parábola dos agricultores maus, Jesus ilustra para eles o que estava acontecendo? E a parábola, resumidamente, é o seguinte: olha, a vinha ali é passada para outras pessoas que elas deveriam produzir o fruto. E então o dono da vinha vai embora e depois ele volta para recolher os frutos. E aqueles homens aos quais ficaram encarregados de cuidar, eles matam o primeiro, que vem pedir os frutos, matam o segundo, matam o terceiro, e depois ele diz: vou mandar o meu filho eles vão respeitar. E aqueles homens dizem assim: eis o herdeiro, se o matarmos, isso aqui é nosso. E assim eles o fazem. Então Jesus conta essa parábola, se referindo, óbvio, a eles, que tiveram todos aqueles privilégios. E em Lucas capítulo 20, versículo 16, ele termina assim: o que ia acontecer quando aquele senhor voltasse? Virá e destruirá esses agricultores e dará a vinha a outros. Vocês não aproveitaram a oportunidade, os privilégios? Não deram os frutos necessários? Virá e destruirá esses agricultores e dará a vinha a outros. Ouvindo isso, eles disseram que isso não aconteça. Essa parábola aqui é mais uma vez uma parábola de cobrança. Cobrança. Você precisa aceitar isso. O Senhor nos cobra. Ele cobra de mim e você resultados, comprometimento, ações, frutos. O Senhor nos cobra. A nossa fé ela é abstrata, mas ela é materializada em frutos, em ações, naquilo que nós fazemos. E aqueles que deixam de produzir, queridos, secam. Todos aqueles que deixam de produzir, secam. Isso funciona na agricultura e funciona também na vida. Pode ter certeza que funciona, em todas as áreas. É tão certo? Põe ali, por favor, o slide que eu coloquei. Isso aqui é uma matéria do UOL de 2020. Aqui não quer falar nada de presidente, que foi profeta, essas coisas, nada. Dados que qualquer um que tem um pouco de cabeça entenderia. Dia 30 de março de 2020, pandemia ali bufando, sem dados, Bolsonaro diz que o isolamento pode levar a suicídio e depressão. Foi tido como louco. Ele foi profeta? Não. É natural. Natural. Pessoas que não trabalham, que não saem de casa, que não são produtivos para a sociedade. Isso faz mal para elas. E então, 2022, Folha de São Paulo, Brasil vive segunda pandemia na saúde mental, com multidão de deprimidos e ansiosos. Suicídios sobem sem parar, segundo Datasus. Suicídio sobe sem parar. Trabalhar, ser útil, na igreja, em casa, na empresa, em qualquer lugar. Isso é fundamental. Eu e você que somos cristãos, nós temos uma ordem. A ordem dessa figueira aqui: produza. Vocês precisam produzir. Não apenas uma ordem, nós temos exemplos de um montão na Escritura de como homens de Deus eram de fato trabalhadores. Não eram molengas. Trabalhadores e trabalhavam muito. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 12 assim: olha, quanto ao evangelho, gastarei e me deixarei gastar em prol das vossas almas. A maioria das pessoas hoje fazem o oposto, né? O quê? Não,
E a igreja voltar, tá bom, só lá o meu banquinho, já era. Paulo não. Em Gênesis, lembra qual foi o exemplo de Deus na criação? Ele trabalhava, né? Sentido figurado, fazia ali. O Senhor criava, fazia as coisas, e no final do dia, você vê assim, e viu Deus que era bom. Esse foi o primeiro dia. Segundo dia, Deus fazendo, e viu Deus que era bom. Todos os dias, ele trabalhava, olhava para trás, olha o que foi produzido, e viu que era bom. Essa semana, ontem, para ser mais exato, ontem, eu compartilhei com alguns irmãos em particular aqui, mas depois compartilhei no nosso grupo da igreja também, sobre uma matéria que saiu no Estadão sobre depressão, com o título de que depressão não é causada por baixo nível de serotonina. Bem simplesinho o artigo, bem pequeno, fácil de entender. O que é serotonina? Serotonina é um neurotransmissor que atua no cérebro regulando o humor, o sono, o apetite, o ritmo cardíaco, temperatura corporal e a sensibilidade à dor. Até então, o que era quase que unânime é que depressão era uma disfunção química. E eu constantemente falava, não é bem por aí. Mas eu não sou médico, né? Quem que me dá ouvidos? Ninguém. Aí nesse artigo, põe ali a primeira parte, por favor, Miguel. Eu só recortei 2 pedaços aqui. A popularidade da teoria, repare, a popularidade da teoria do desequilíbrio químico. Os cientistas escrevendo. A popularidade da teoria do desequilíbrio químico da depressão coincidiu com um enorme aumento do uso de antidepressivos. Destacou a pesquisadora-chefe Joanna Moncrieff ao site University College London, de onde é professora. Muitas pessoas tomaram antidepressivos porque foram levadas a acreditar que a sua depressão tem causa bioquímica, mas essa nova pesquisa sugere que essa crença não é baseada em evidências. Porque se é algo bioquímico que o nosso organismo produz, só pode ser combatido com remédio. Nada contra o remédio. Há de se tomar, né? É necessário, muitas vezes. Mas repare que ela começa dizendo o seguinte, né? A teoria do desequilíbrio químico coincidiu com um enorme aumento de antidepressivo. Você sabe a diferença de teoria e lei? Por que você acha que até hoje nós temos as teorias de Darwin e leis de Newton, como a terceira lei, ação e reação? Aquilo que é provado de forma empírica, isso é lei. Aquilo que não é provado de forma empírica, levado ao laboratório, 2 e 2 são 4, aquilo é tido como teoria. Darwin até hoje é teoria. Por mais que Michael Behe já desbancou ele há muito tempo, eles continuam com essa bendita teoria. E repare, a teoria do desequilíbrio químico da depressão coincidiu com um enorme aumento do uso de antidepressivo. A depressão é o mal do século, dizem alguns. E eu disse aqui alguns domingos que quem lucra muito com isso é a indústria farmacêutica. Aqui são cientistas que estão dizendo. Não é o artigo de um pastor. Depois ele termina, tem mais um pedaço que diz o seguinte, põe próximo ali. Um aspecto interessante nos estudos que examinamos foi o quão forte um efeito de eventos adversos da vida teve na depressão, sugerindo que o humor deprimido é uma resposta à vida das pessoas e não pode ser resumido a simples equação química. Traduzindo para miúdos. Alô. Traduzindo aqui para miúdos, para ficar mais fácil. O que ele está dizendo é que há inúmeros eventos que acontecem em nossas vidas que nos deprimem, que nos colocam para baixo, que nos entristece. E isso acontece com todo mundo, sabe por quê? Dias de luto vêm sobre todos. Dias de chuva, de tribulação vêm sobre todos. Todos nós seremos alcançados, mais cedo ou mais tarde. Por que você vê os jovens, eles não têm experiência nenhuma, eles foram a poucos velórios, por isso que para eles a vida é uma festa, igual aquele filme, né? De fato, a vida é uma festa. Eles precisam aprender muito ainda. Mas até que seja algo comprovado empiricamente, claro, né, sempre haverá 2 lados, cientistas que dizem A, cientistas que dizem B, eu estou pegando aqui apenas um lado, obviamente. Mas uma coisa é fato. Por que eu estou dizendo isso? Você vai ver como a Bíblia ajuda muito nesses casos. Como eu disse, há eventos que nos entristecem. Você já viu algum desempregado feliz? Só petista, né?
Você não vê. A pessoa perde o emprego, ela fica triste. Triste. Desemprego. Enfermidade. Luto. Isso entristece a todos nós. Só que, qual respostas nós, como cristãos, damos à vida diante dessas circunstâncias? É disso que esse estudo fala. O humor deprimido, ou seja, a tristeza, advém da resposta que nós damos à vida, justamente nesses momentos de dificuldade. Eu e você temos duas escolhas, diante da dor, diante da dificuldade, diante do desânimo. Ficarmos jogados em um quarto escuro e desistirmos de tudo, ou abrirmos a porta, com a alma sangrando, dizer: Deus, me dá força, porque eu não vou parar, vou continuar avançando. Essas escolhas que eu e você temos, não há outra possibilidade. Eu falei para os irmãos aqui, né, minha sogra, essa semana teve AVC, está acamada, com metade do corpo sem funcionar, sem conseguir falar, precisando de ajuda para tudo. Uma senhora que acordava às 4:30 da manhã todo dia. Limpava a casa, fazia café, almoço. 10:30 da manhã o almoço estava pronto. 10:30. Dias muito difíceis. Minha esposa e a família dela estão passando muito, muito. Mas eu vou dar um exemplo um pouco pior. Eu vou dar o meu exemplo. Os irmãos sabem que eu perdi a mãe há pouco tempo. Há pouco tempo. E por conta da pandemia, por conta do Covid, nós não podíamos nem entrar no cemitério para arrumar o túmulo, nada, né? Não podia. Então, há um mês e uma semana, alguma coisa assim, começou a poder de novo entrar, né? Daí eu fui conversar com meu pai, com a minha irmã, olha, vamos lá colocar um piso, deixar bonitinho. E então nós fomos fazer, ela não tinha nem lápide, né? Estava no cimento ali, essas coisas, com o nome dela escrito. E então nós fomos fazer a lápide lá da minha mãe. Eu lembro, meu pai e minha irmã, na loja lá em Aparecida. E o cara começou a colocar foto no computador, puxa aqui, puxa ali, né? Terezinha, nasceu tal, faleceu tal. E eu lembro que ele mexia no computador, colocando essas datas. Aí eu olhei para o meu pai do lado, lágrimas. 42 anos de casamento. Olhei para minha irmã, acabada. Me deu um nó na garganta aqui, Deus do céu. Minha esposa diz que eu sou forte para essas coisas. Eu não sou, eu só não choro perto dela, óbvio. Dia das Mães eu estou levando ela para casa da mãe dela, e eu estou passando na Via Dutra. A mãe dela mora aqui, e minha mãe está aqui, só que enterrada. Eu passo em lágrimas, só que eu não deixo ninguém ver. Então, eu vendo ali a tristeza do meu pai, a tristeza da minha irmã, e a minha, eu tinha duas escolhas. Ou eu me entristeço com eles, e concorda, irmãos, é uma tristeza justa. Na Escritura, as pessoas morriam, choravam-se 30 dias. 30. Nada mais justo. Eu tinha essa opção, eu tinha a segunda, que foi o que eu fiz. Olhei para meu pai, para com isso, pai, enxuga esse rosto aí, vamos tomar café. Qual padaria que o senhor gosta de tomar café? Vamos lá. Quer comprar pão onde? Naquele bairro? O senhor gosta de lá? Vamos lá. A gente já viu o irmão do senhor, veio, acabou, já era. Eu tinha essas duas opções. Me entristecer, ou mesmo com a alma partida, batalhar. Seguir adiante. Qual resposta nós damos no dia das aflições? Sabe onde eu e você encontramos como dar uma resposta melhor à vida? Nessa parábola. Frutos. Ser ativo, ser produtivo, não se deixar abater, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante do luto, mesmo diante de dores fortíssimas. Olha, nos últimos domingos, aí nós temos orado constantemente, né, para o Francisco, filhinho ali do Manassés com a Lígia. Eles vêm para cá, o filhinho dele está lá na UTI. Você imagina da onde vem a força? Tem que ser do Senhor. Não há. Então eles têm duas opções, ou ficam chorando em casa, ou buscam a Deus dizendo, Deus, eu creio, o Senhor nos sustentou até agora, o Senhor vai continuar sustentando. A vida é assim, a vida é feita de lutas, de batalhas.
O que eu e você não podemos fazer é desistir. Na nossa igreja nós temos alguns casos de pessoas depressivas, pessoas que tomam remédio há anos. E eu conversava com uma irmã uma vez e ela dizia que, olha, pastor, eu só quero ficar deitada, eu só quero ficar em casa, eu não quero fazer nada. Não tenho vontade de fazer nada. Sabe o que eu disse a ela? Levanta, trabalhe, cuide da casa, cuide do marido, cuide dos filhos, faça algo produtivo. E então ontem ela mandou uma mensagem dizendo o seguinte: tem trabalhado tanto que não tem tempo nem para ficar triste. A vida é assim. Eu não estou dizendo que aquele trabalho egoísta, né, para querer ter muito dinheiro, de ambição. Não. Ser produtivo. Para os nossos, no caso, filhos, marido, irmãos da igreja, sermos produtivos. Isso é de suma importância. Teve uma vez, meu filho, ele chegou para mim, 11 anos, e disse assim: pai, estou com tédio. Sério? Tem nada para fazer. Foi falar para mim que não tem nada para fazer. Isso foi a pior coisa que ele fez na vida. Não tem! Mas arrumei um tanto de coisa para fazer, gente. Cocô da cachorra ali, aí tal coisa aqui, tem um monte de madeira do guarda-roupa que tem que levar lá do outro lado da rua no lixo. Pai, não tem carrinho, vai arrastando com a mão, faz 5 viagens. O moleque suou, e acabou o tédio. Essa é a vida. Eu normalmente acordo meus meninos lá, né? Bom dia, Deus abençoe vocês. Uma das primeiras palavras que eu falo, sabe qual é? Vamos. O que é? Produzir. Eles acordam ouvindo isso. Eu não combinei com eles não, tá? Deixei eles falando aqui. Eu acordo, Deus abençoe, amo você, bora produzir, levanta, já era. Nem tempo de ficar triste eles têm. Com sono fica, triste não. Essa é a vida. Quer uma forma de não ter tristeza? É ser alguém que faça algo de útil. Vou te dar um conselho, irmã. Como ser útil? Primeiro, pare de ficar vendo no Instagram a vida dos outros. Porque você vê aquela vida fake do povo, você sabe, né? Tem muita vida lá que é fake. Aquela vida, só posta foto em Campos de Jordão, e Ubatuba, assim, mas o dia a dia do fogão ninguém posta, né? Lá no fogão, aquele negócio gordurento lá, é que aquelas vidas lá, tudo mentira. Tudo mentira. É uma vez ou outra, quer que lá. Então, se você acordar cedo, irmã, preparar o café para a sua família, tomar o café junto, lavar a vasilha do café, depois, né, já vai, pega a roupa, põe na máquina, varre, passa pano, opa, hora do almoço, comece o almoço, faça o almoço da melhor maneira possível, sirva o almoço, terminou o almoço, lave a vasilha de novo, depois dá uma descansadinha, acorda, já está quase na hora de começar os preparativos para o café da tarde, prepare o café, chame a família, tome café, lave as vasilhas outra vez, lavou, hora da janta, comece os preparativos para a janta, faça a janta, comam, lave a vasilha outra vez. Acabou? Não. Não acabou. Tome um banho, bem gostoso. Relaxe. Gaste energia, você merece. Fica lá debaixo do chuveiro. Passe um óleo corporal que o seu cheiro dê para ver a 3 quarteirões de distância. Chega no ouvidinho do marido e diz: hoje eu acabo contigo. Minha irmã, você não vai ter tempo nenhum para ficar triste. O tempo que você tiver livre, você vai querer dormir. Só isso. Dormir. Eu estava conversando ali com o Matheus ali fora, né? O Matheus está trabalhando na academia do Edivaldo essa semana. Trabalhando na academia do Edivaldo. Pastor, estou dormindo 8h15. 8h15. Pá, acabou, apagou, Matheus. Ai, que benção, hein? Pergunta se ele tem tempo para ficar triste. Não tem. Ele sabe no outro dia tem que virar concreto de novo. Não sei quantos blocos carregando. Não tem tempo para tristeza. Essa é a vida. Você, irmão, deve fazer isso. Acorde cedo, trabalhe duro. Trabalhe duro.
dedique-se. Chegue em casa depois de um dia exaustivo. Fique com os filhos. Brinque com eles. Leia a eles. Ajuda a esposa a lavar a vasilha, pelo menos na hora da janta. Toma um banho. E diz: hoje eu estou de malvadeza contigo. Seu irmão que fala aqui. Meu irmão, pessoas que vivem trabalhando assim, vivem fazendo algo produtivo, você não vai ter tempo para ficar triste. Não vai. É muito importante que eu e você venhamos a chegar no final do dia, olhando para trás e vermos tudo aquilo que nós produzimos. Oh, trabalho dignifica o ser humano. Trabalhe, mas trabalhe de verdade. É assim que eu e você devemos fazer. E para encerrar a parábola que termina no versículo 9 dizendo assim, acompanhe comigo. E se no futuro der fruto, muito bem, mas se não der, tu a cortarás. Chances e mais chances e mais chances. Investimento. Cuidado, adubo, tudo. Não encontrou fruto? Corta. Daí corta. Sabe o que é impressionante aqui nessa parábola, queridos? Sabe qual é a conclusão dela? Ela não tem conclusão. Não dá para saber. Não dá para saber se aquela figueira produziu fruto ou se não produziu. Não nos é dito. Não é. E sabe por que essa parábola ela não tem conclusão? É porque essa figueira aqui tem nome. É o seu nome. É o meu nome. A resposta está naquilo que nós vamos fazer diante de tantas oportunidades que nós tivemos. De tantas oportunidades que tivemos para dar fruto, talvez não demos. Quem vai dar essa resposta somos nós. E eu e você devemos perguntar: o que o Senhor tem encontrado em nossas vidas? O que o Senhor tem encontrado em nós? Frutos ou folhas? Porque aquilo que ele disse nos versículos anteriores, que deve haver arrependimento, senão todos perecereis, é isso que ele nos diz sempre. E hoje, pela graça do Senhor, mais uma vez, nós temos a oportunidade de nos arrependermos e fazermos aquilo que é correto e darmos os frutos que o nosso Deus tanto espera de nós. Amém, meus irmãos?